Olá, vamos abrir as nossas Bíblias então no livro de Provérbios, no capítulo 6. Hoje nós abordaremos alguns temas dentro desse capítulo. E um dos temas que nós vamos abordar é sobre a fiança e o aval, que se enquadra mais ou menos na mesma categoria, né? Vamos começar então nós vamos ler do versículo 1 até o 5, Provérbios capítulo 6, versículos de 1 ao 5, diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Bem, em direito, nós temos duas formas de garantir o pagamento de uma dívida, que é através da fiança e do aval. Eu vou explicar para vocês o que significa essas figuras, que elas não são novas, elas existem desde o Antigo Testamento, porque Salomão, através desse provérbio, está exatamente exortando ao filho, no caso, que é a quem ele está orientando, a não ser fiador de ninguém. O que significa o instituto da fiança? A fiança é uma forma de garantir o pagamento de uma dívida. Então veja bem, se alguém vai alugar um imóvel aqui no Distrito Federal, qualquer imobiliária vai exigir um fiador. Outras exigem 2 fiadores. E que pelo menos um desses fiadores tenha um imóvel no próprio nome dentro do Distrito Federal. Isso não é à toa, isso tem uma razão de ser. E é isso que eu queria demonstrar para vocês, na prática, qual é a implicação que a fiança ela traz para a gente. Então, vamos traduzir em exemplos para que fique claro. Eu vou alugar um imóvel, tá? E aí eu chego na imobiliária, eu quero alugar e vou falar, olha, 2 fiadores. Um tem que ter uma renda, tantas vezes o valor do aluguel, e o outro tem que ter um imóvel aqui no DF. Aí eu sei que a Fátima tem um imóvel registrado, um imóvel com escritura pública, não pode ser só posse, tem que ter escritura. E eu falo, irmã Fátima, você pode ser minha fiadora? Porque eu estou alugando um imóvel. Olha, eu pago direitinho, você me conhece, você sabe que eu sou boa pagadora. Né? E ela fala, não, tudo bem, eu vou ser sua fiadora. Veja bem, ser fiador de alguém, você está dizendo o seguinte, olha, pro credor, né? Para quem vai receber o aluguel. Se ele não pagar o aluguel, pode ficar tranquilo que eu sou responsável, eu vou pagar. Inclusive, se eu não tiver dinheiro, não tem problema, porque a minha casa, o meu bem de família, onde mora, serve para garantir o pagamento da dívida. Abrindo parênteses aqui, a casa, que é o bem de família, ele é impenhorável, mas a casa do fiador, ela pode ser penhorada. Entendeu? A grande sacada? A casa do fiador, ela pode ser penhorada, mas a nossa casa ela é impenhorável, exceto a casa do fiador, exceto no caso de dívida de condomínio e no caso de dívida de IPTU, de despesas referentes ao próprio imóvel, como os impostos, né? Aí a Fátima, então, ela está dizendo isso, olha, se ela não pagar, eu vou pagar, tem aqui meu imóvel que eu vou dar, já dei em garantia do pagamento, caso ela não pague. Acontece, queridas, que a gente sabe que existem pessoas que são mal intencionadas, que são caloteiras, mas existem pessoas que são bem intencionadas, não são caloteiras, mas todos nós estamos à mercê das mudanças econômicas do país e todos nós podemos eventualmente passar por dificuldades financeiras, podemos falir, podemos perder o emprego, podemos ter uma enfermidade, a gente gastou demais e aí não dá para honrar os compromissos. Acontece, mas a casa do fiador vai, chegou na hora, aconteceu uma tragédia, não consigo pagar, não tem problema não.
Na dívida eu não vou ficar, eu vou receber o meu crédito. Vem cá, Fátima. Ó, a Merilane não pode pagar porque ela teve um monte de infortúnios, de problemas, de dificuldades. Mas vem cá, senhora, vem cá. Não, mas eu também estou com dificuldade. Não tem problema não. Sua casa vai vir para pagamento da dívida. Isso é ser fiador, tá? Então, quando o Salomão ele adverte as pessoas a não se darem por fiador, é isso. Olha, você às vezes está tirando da sua família, dos seus filhos, a sua própria casa, para pagar uma dívida de outra pessoa. É justo? É justo, gente. Às vezes você tirar do próprio filho, dos seus filhos pequenos, menores, para socorrer outras pessoas. Esses dias mesmo eu estive em 2 imóveis na Samambaia para fazer a avaliação dos imóveis dos 2 fiadores. Cada um na sua própria casa. E era o quê? Meu marido foi fiador do irmão dele. E eu estava lá, licença, mas eu tenho que vistoriar seu imóvel, porque ele está penhorado para pagamento de dívidas, de credores. E eu vou fazer a avaliação. Então, você dá licença que eu vou vistoriar seu imóvel. Não, eu sei que você não tem nada a ver e tal. Tá? Fui na outra também. É um constrangimento da família. Gente que não tem tamanho. E, por exemplo, um dos imóveis mora o casal e mais os 2 filhos que são casados. Um mora na lateral, outro mora no fundo. Ou seja, é um imóvel que socorre e que abriga toda a família. Toda a família. E está penhorado com avaliação agora para pagar dívidas de terceiro. Então, é nesse sentido. E temos também a figura do avalista, né? É um pouquinho diferente. O avalista, ele também está dizendo, se ele não pagar, eu sou responsável pela dívida. Mas o avalista, ele é mais em contratos de empréstimos bancários, compra de veículos, é mais nessas figuras assim, né? Mas a figura do fiador, eu acho que ela é muito forte e ela é muito difícil, exatamente porque você entrega o seu próprio imóvel, onde você reside com a sua família, né? E aí, Salomão adverte, olha, primeiro ele adverte a quem nunca foi fiador a não ser fiador. Se você tem só um imóvel, vai colocar em risco a morada da sua casa. Mas, e se você já foi fiador? Às vezes você fala assim, puxa, já sou um fiador, e agora? José, o conselho chegou tarde, né? Ele continua dando conselho, ele fala para você não dar sono ao devedor principal, no caso, né? Porque o devedor principal é aquele que contraiu a dívida e o fiador é o garantidor do pagamento da dívida do principal. E ele fala o seguinte, não dê sono. Por quê? Pago a dívida pelo fiador, o fiador, ele também tem o direito agora de correr atrás para que o devedor principal, em vez de pagar a dívida para o credor, vai pagar para o fiador. Então, ele não vai dormir, ele vai importunar, por favor, eu te peço clemência, meus filhos, minha família. Ele vai ficar de olho a partir do momento que o devedor principal adquiriu um bem, ele vai lá na justiça, olha aqui, vai executar a dívida, entendeu? Então ele tem esses meios legais e jurídicos para correr atrás, para pelo menos minimizar seu prejuízo, porque ele pagou uma dívida que não pertence a ele. E ser fiador é isso, eu assumo essa dívida que não é minha. Se ele não pagar, eu sou responsável por essa dívida. Isso é a figura do fiador, tá? Então, lá em casa, eu e Valmir, a gente tem um acordo entre a gente. A gente é radical? Não. Mas tipo assim, a gente é capaz de ajudar sem sacrificar nossa casa, nossa família, né? Não somos. Então a gente não pode. Agora, se a gente puder ajudar de uma forma que não vai sacrificar, aí a gente pode pensar sobre o assunto, né? Se a gente pode ajudar sem prejudicar, sem correr risco de perder a nossa casa, de deixar os nossos filhos desabrigados. Então, tudo isso a gente avalia, né? Mas se a gente pode ajudar sem comprometer, a gente pode ajudar. E uma coisa, gente, é o seguinte, é a gente abençoar, é a gente doar, é a gente ajudar. E outra coisa é você se colocar numa posição de risco, de vulnerabilidade e sacrificar sua própria casa e família por outros, né? Que às vezes tem boa intenção, mas, enfim, teve uma situação complicada. Mas tem gente que tem mal intencionado mesmo.
A gente sabe que existe gente de todo jeito. Ok? Então, a regra é para não ser fiador. Vamos ler agora os versículos 6 a 8. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, que é no verão, prepara o seu pão, na cega, que é na colheita, ajunta o seu mantimento. Vamos ler, continuar. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. É sempre interessante nós olharmos para a natureza, a criação de Deus, e podemos aprender com ela. E aqui, o autor de Provérbios, ele nos chama a atenção a observarmos a formiga, né? Criança gosta de ficar observando, né? Quando vê uma formiguinha assim, várias formiguinhas, né? Elas carregam um pedacinho de folha, às vezes maior do que ela mesma, né? E ela está carregando a folhinha, e para lá, e elas não param. O tempo todo elas estão trabalhando, elas estão cortando, carregando. E aí ele fala, olha, vamos nos atentar à formiga? Ela é um animalzinho e ela é esperta. Ela, na época do verão e da colheita, ela está trabalhando, porque ela sabe que vai chegar o tempo de dificuldade, que vai chegar o frio, o inverno, e não vai ser possível mais trabalhar, não vai ser possível cortar, né, ir para lá e para cá com essa mesma facilidade. Então elas ajuntam, elas guardam, elas têm ali reservado para o momento do inverno, elas não passarem necessidade, mas elas terem a provisão necessária para o momento difícil. E aí, o autor de Provérbios fala, ó preguiçoso, vamos ter lá com a formiga. Você fica aí de braço cruzado, né? É o tempo favorável, você está aí sentado, né? Cruza os braços, dorme, acorda, fica lá sentado, tosquenejando, que é cochilando, né? E nunca tem tempo para trabalhar, não pega um livro para ler, não vai estudar, né? Você não sabe o dia de amanhã. E quando chegar o tempo difícil, como é que vai ser? Você não está planejando? Você não está preparando para os momentos difíceis? Então, essa é a advertência. Em primeiro lugar, ao trabalho, a sermos diligentes, a sermos atentos. E aí fica uma palavra para a juventude, né? Que às vezes está na casa do papai e da mamãe, não tem que pagar um aluguel, não tem contas para pagar, mas o jovem está lá de boa, né? E dorme de madrugada, e é Netflix, é maratonando série atrás de série, e é no celular, cansou, vai para Netflix, cansou, volta para o celular, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Twitter, vai para... É muita coisa. E está ali perdendo tempo, e o tempo está passando. E aí quando papai vai morrer um dia, mamãe vai morrer um dia, e quando chega a dificuldade, não se preparou, não poupou, não trabalhou o necessário, não conquistou. E aí? E agora? O que acontece? O autor fala, a tua pobreza ela vai ser certa. Assim como 2 mais 2 são 4, o preguiçoso, no tempo de dificuldade, ele vai passar necessidade. Ele vai ter que depender dos outros, porque ele não poupou, ele não estudou, ele não fez um curso, né? E se aquele que já fez, às vezes gasta tudo, não tem uma renda, não pensa em ter um imóvel, não ajunta para ter, né, a casa própria. E a economia, ela é volúvel. Um momento está lá em cima, outro momento está lá embaixo. Eu já tive épocas no meu trabalho que eu ganhava bem pouquinho, depois aumenta, mas ou seja, é volúvel, você não tem uma segurança. E por mais que você fale assim, meu trabalho é estável, gente, segurança mesmo, só Deus para nos dar. Nessa vida, tudo pode mudar. O país pode entrar numa crise, num conflito, numa dificuldade, numa crise financeira, pode ser uma crise mundial que afeta em cadeias, né, todos os povos e nações. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E então, o autor de Provérbios nos adverte a sermos sábios e diligentes como a formiga. A pensarmos que nos momentos bons nós devemos sim
poupar, trabalhar, sermos diligentes, para que o momento de dificuldade não nos pegue de surpresa. Então ele fala, o preguiçoso, ele vai passar necessidade. Isso aí é um fato. Então ele nos orienta a aprendermos com a formiga. Ele fala que a formiga, ela é uma pedagoga, né? Ela nos traz ricos ensinamentos. Então a gente já sabe o resultado da preguiça. E é interessante que aquela máxima, né, um princípio bíblico que ele pode ser aplicado em todas as esferas da nossa vida é: quem planta vai colher. Então veja bem, se o preguiçoso, o que ele plantou? A Bíblia fala, né? Ele só dormiu, quando ele acorda ele fica toscanejando ali, cochilando, de braço cruzado, perna pro ar, papo para cima. Ele está plantando alguma coisa? Não. Então como é que ele vai querer colher depois, se ele não plantou? Gente, não tem possibilidade. Quem não planta não vai colher. Diz que um dia chegaram por deixa eu falar dos goianos, né? Porque eu sou do Goiânia, mas não é dos goianos, mas eu vou falar do goiano. Chegaram para o goiano e falaram assim: escuta, você não tem uma horta na sua casa? Tem não. Mas vem cá, você plantar alface, como é que é? Mas não dá alface não? Dá não. Nossa, não dá cebolinha? Também não. Tomate? Não. E batata? Também não. Nem se plantar? Ah, se plantar dá, né? Ou seja, se você não plantar, você não vai colher. E se você plantar, gente, pode até nascer um mato ali no meio que você vai arrancar, mas você vai ter uma colheita. Você vai colher, né? Então, às vezes no momento que você está plantando, você não está vendo ainda, né? Mas uma hora aquela semente vai brotar e vai frutificar. E você vai poder colher e comer o fruto que você plantou ali. Vamos ver agora sobre advertência contra a maldade. Vamos ler do 12 até o 14. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Aqui, o autor está nos mostrando que existem pessoas que entregam todo o seu corpo para praticar maldade. Fala que ele anda com a perversidade na boca. A boca é podre, só sai imundície, só sai palavras fúteis, palavras más, palavras de palavrão, palavras de mentira, palavras de contenda. Fala também que essa pessoa que anda com a perversidade na boca, ela acena com os olhos. O que é isso, acena com os olhos? Que os olhos estão cheios de cobiça e de lascívia. Estão só olhando com impureza, só olhando, cobiçando o que é do outro. E aí ele fala, arranha com os pés. Os pés correm para irritar o próximo, para praticar a maldade. As mãos se apressam para derramar sangue e para oprimir o fraco, né? O coração, aqui fala, no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. O coração desse homem mau é um laboratório onde se processa todo tipo de maldade. Anda semeando contendas. Gente, eu confesso que às vezes eu lia isso, eu falava, gente, mas será que tem gente que só anda maquinando mal? Porque, olha, é tão bom você poder dormir sua cabeça no travesseiro, né? Pedir perdão pelos seus pecados, orar pelas pessoas. Agora, você imaginar que existem pessoas que dormem, perdem o sono, tramando a maldade contra o próximo. Gente, é difícil imaginar isso, né? Mas existem pessoas que são assim. E o texto nos adverte que nós devemos não andar com essas pessoas, mas fugir dessas pessoas. E ele fala qual é o final dessas pessoas que vivem dessa maneira, que é no versículo 15. Porque a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E aqui, como nós falamos, quem planta, colhe. O homem que ele só semeia a maldade, ele vai colher também. Não tem como ele plantar o mal e colher o bem.
Não tem como ele plantar contenda e querer colher a paz. E o texto ainda ele vai mais além, ele fala que a destruição virá sobre esse homem de forma repentina. Gente, tudo que é repentino é aquilo que te tira a oportunidade de arrependimento. Então, para esse homem, a destruição vai vir de uma forma tão rápida que ele não vai ter tempo sequer de arrepender. Que ele não vai ter tempo de ser curado de tanta maldade do coração dele. Porque quem planta vai colher. Essa é uma verdade. Então, o texto ele adverte com relação a essas pessoas que só vivem praticando o mal. Ou seja, arrependa enquanto há tempo. Porque a hora que a destruição chegar, não vai dar tempo mais. E a gente vê quantas pessoas que existem assim, que só faz maldade, né? São pessoas que são assassinos, são bandidos, ladrões. Uma das figuras mais perigosas que eu acho é o ladrão que rouba a mão armada, porque ele não tem o que perder. Se ele for preciso, ele mata por um celular, por um relógio, ele mata por pouco. Ou a figura do latrocínio, né? Latrocínio o que é? É aqueles que matam para roubar. Então ele não quer apenas o carro, ele ainda mata para não ter chance daquela pessoa ir atrás e reaver o bem. Essas pessoas são extremamente perigosas. E não é raro que pessoas que estão no mundo do crime, o final delas são dois: ou é cadeia ou é a morte. E elas próprias têm consciência disso, que a vida no crime é uma vida de curta duração. Porque ele vai mofar na cadeia ou ele vai morrer também, né? Porque é o quê? É a semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Vamos lá, versículo 16 ao 19, primeira parte do 19, que são os pecados que Deus aborrece. A gente fala muito que não existe diferença, né? Não existe pecadão e pecadinho. Mas, queridos, se a gente for ver na Bíblia, tudo bem, pecado é separação de Deus. Mas existem pecados que Deus aborrece. Nós vamos ver que existe um pecado que Deus abomina. Então aí a gente vê um grau de valoração. Parece que existem pecados que são um pouco mais desprezíveis, um pouco pior do que outros pecados. Não no sentido de nos afastar de Deus, mas talvez no sentido das consequências, né? Vamos lá. Os pecados que Deus aborrece. Olhe lá. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. E aí começa a enumerar quais são os 6 pecados que Deus aborrece. Primeiro, olhos altivos. O que é um olhar altivo? Gente, já viu a expressão fulano tem o nariz empinado? Arrogância, soberba, altivez, ele nem olha, né? Ele olha, anda assim, né? Até mesmo vai cair, né? Se tiver uma pedra na frente, ele vai tropeçar e cair. De tanto que o nariz é empinado. Deus, ele aborrece o orgulhoso. Deus aborrece o orgulhoso. Olho altivo é orgulho. Língua mentirosa é quando você omite, você nega ou adultera uma verdade com o propósito de enganar uma pessoa. Você faz com o propósito de enganar o outro. Isso é mentira, Deus aborrece a mentira. Mãos que derramam sangue inocente, tem a ver com violência, né? Violência, maldade. Coração que trama projetos iníquos. Maldade de coração, usa toda a sua capacidade para tramar contra o próximo. Pés que se apressa a correr para o mal, crueldade, tem pressa para executar projetos iníquos. Seu prazer é matar, roubar e destruir. E testemunho falso que profere mentiras. Bom, o testemunho falso, ele é um mentiroso, mas ele é um mentiroso no tribunal. Ele usa da mentira para inocentar um culpado, ou ele usa da mentira para condenar um inocente. Deus aborrece isso. No final, que é o 7º, que a alma de Deus abomina, olha que interessante, o que é? O que semeia contenda entre irmãos, que é o pecado da intriga, né? Que semeia contenda, às vezes você sabe de uma coisa, em vez de você ficar calado com aquilo, né? Não, você vai lá no fulano, ó, o ciclano, tal, falou, sei não, viu, mas eu acho que ele quer. Gente, Deus abomina a intriga. Se
a máxima dos 10 mandamentos é o amor a Deus e ao próximo, o contrário disso é gerar contenda entre irmãos, é não amar o próximo, mas gerar intriga, confusões, discórdias, brigas entre irmãos, na família. Tem gente que gosta de uma conversa, gosta de uma lenha na fogueira. E a Bíblia nos chama para que nós sejamos pacificadores e não trazer lenha para a fogueira. Então, o nosso papel, queridos, é apagar os incêndios e não acrescentar lenha nesse incêndio. E é muito forte isso, que Deus, Ele aborrece um monte de pecado que nós já listamos, mas Ele abomina quem é intrigueiro, a conduta do intrigueiro, de gerar contenda entre irmãos. Então, quantas riquezas, quantas lições importantes nós aprendemos aqui hoje, nesta noite, e que nós possamos colocar em prática, que nós possamos colocar em prática, e às vezes, queridos, até sem maldade. Eu lembro uma vez que eu fiquei esperta, tem coisa que a gente aprende para ficar esperta. Eu ia para a faculdade no ônibus, então no ônibus de Quirinópolis para Rio Verde, ia lá 40 e tantas pessoas, e tinha uma menina no ônibus. Essa menina, ela tinha um namorado lá em Quirinópolis e tal, mas ela era muito amiga de um outro rapaz, que eu sempre ia junto, conversando normal ali, normal, não sei, até que ponto normal, mas eles iam. E aí eu fui num culto e tal, e tinha uma menina da igreja, e ela, e a fulana, estuda lá em Rio Verde? Estuda. Ela vai no ônibus com vocês? Vai. E eu ali nem era maldade, porque eu não sabia qual era, ela é amiga do ciclano? Falei, ela é amiga. Ela conversa muito com ele? Sim, eles conversam, vão juntos, no ônibus e tal. Pronto. Me perguntou, respondi, Aí, queridos, depois de um tempo, essa menina do ônibus me chama no particular lá na faculdade, porque eu falei que ela era amiga do ciclano, pra fulana, que era lá da amiga, que eu nem sabia que era amiga de não sei quem, gente, mas que zumba. Eu falei, minha amiga, eu não tô nem aí com sua vida. Ela só perguntou, eu respondi, mas tudo bem, ficou de lição pra mim. Fulana estuda lá? Pergunta pra ela, vai falar com ela, que ela tem toda a vida dela, ela te dá as informações. Outro dia, uma colega minha, e tal, eu vou te contar um segredo, que o marido trabalhava numa parte do governo aí, era uma coisa segredo. Falei, não quero saber. Deus o livre, esse trem vaza aí? Porque você me contou. Não, aí mudei de assunto. Não quero saber. Eu quero paz. Nem, sabe? Mas tem gente, não. É mesmo? Então me conta, eu quero saber. Gente, eu não quero saber. É segredo? Então tá, não quero saber. Não quero, porque se vazar, não tem nada a ver com a minha vida, eu vou mudar, eu vou poder fazer algo? Não, então pronto, obrigado. Sabe? Porque eu aprendi lá na história do ônibus da faculdade, da minha adolescência, sobre isso, que eu não tenho que estar falando, do alheio, que eu nem sabia a intenção da menina, que era amiga, acho que ela era amiga da namorada do menino, e aí já estava com ciúme da amizade, e aí foi, sabe? Aí eu acho que usou da outra para saber se elas eram amigos, se eles conversavam ali no ônibus, e eu ingenuamente falei, mas foi um aprendizado para a vida, que não diz a mim, vai perguntar para ela, Você está curiosa, quer saber da vida alheia? Vai perguntar, Eu não tem nada a ver com a vida dela, eu vou lá, eu vou dormindo, eu volto estudando, então, não tem que dar satisfação da vida de seu ninguém. Então, tudo isso é um aprendizado. E hoje, eu creio que, mais uma vez, essas verdades vindo à nossa mente, nos adverte, e nós sempre temos que aprender algo mais, queridas? Eu acho que a gente só vai deixar de aprender o dia que a gente for habitar com o Senhor na glória. Mas enquanto nós estivermos com os 2 pés nessa terra, a Bíblia tem algo para nos ensinar. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Amém.